Bem-vindos, pessoal, mais um vídeo aqui da série Indicadores Econômicos. Hoje a gente vai falar sobre encomendas da indústria. Essa série super bacana de indicadores econômicos. A gente está contemplando todos os indicadores econômicos que de alguma maneira traz algum impacto para o nosso operacional ou algum impacto para o mercado. Então é sempre importante ficar atentos a eles, tá certo? E hoje vamos abordar aqui encomendas da indústria lá dos Estados Unidos, tá certo? É um dado bastante interessante que ele antecede a produção final. É um dado em que ele aborda como está a cadeia industrial, a cadeia produtiva lá dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de encomendas da indústria, a gente está falando que a indústria está encomendando peças, materiais, matérias-primas, justamente para finalizar alguns produtos e soltar no mercado, tá certo? Então, é um dado de acompanhamento, é um dado de monitoramento em relação à economia americana bastante relevante. É importante dizer aqui que esse dado ele mede o volume total de encomendas de bens duráveis e bens não duráveis pelas empresas norte-americanas, tá certo? E também é importante a gente entender como esse dado ele é coletado. Pessoal, tem um Instituto dos Estados Unidos que ele emite alguns relatórios, emite algumas pesquisas online ou fisicamente para o gerente de compras dos Estados Unidos. Através desses relatórios, desses questionários, esse relatório ele contempla como estão os pedidos, como está a evolução desses pedidos em relação à indústria norte-americana, tá certo? E quem é indagado, quem é questionado, quais empresas são avaliadas nesses dados? Obviamente não dá para abordar todas as empresas lá dos Estados Unidos. Esse instituto ele faz uma seleção, uma pré-seleção, que funciona da seguinte maneira. Empresas com faturamento de mais de 500 milhões de dólares, todas elas entram nesse relatório. E para contemplar ou para pegar um cenário com uma amostragem mais fiel, mais palpável, com uma realidade maior, porque se eu abordar apenas empresas com faturamento de 500 milhões de reais, de 500 milhões de dólares no mês, a gente vai ter uma amostra relativamente reduzida. Mas esse instituto, para ficar equilibrado, para ter uma sensação maior de como está a economia americana, ele acaba abordando umas outras empresas de pequeno porte que são cuidadosamente selecionadas. Eles têm alguns critérios lá que não vem ao caso, mas é importante a gente entender que contempla as maiores empresas, especialmente com faturamento de 500 milhões de dólares ou mais, e também algumas empresas menores que são pré-selecionadas de alguns segmentos estratégicos, tá certo? Então, super tranquilo, essa pesquisa, como eu comentei com vocês, ela é feita através de relatórios, de e-mails, de recibos, de encomendas a indústrias, e tudo isso é calculado, beleza? Aqui, pessoal, eu vou mostrar uma imagem para vocês, só para vocês terem uma ideia de como esse dado ele é tecnicamente previsível. Então podem observar aqui, ó, que exceto em 2015 e 2020, especialmente em 2020 aqui, a gente teve a pandemia, né, obviamente, em que tivemos um pico muito grande em relação a encomendas da indústria, porque tudo ficou fechado, o comércio ficou fechado, a indústria fechou, então naturalmente tivemos uma queda muito abrupta aí em relação às encomendas da indústria, e naturalmente a retomada também na sequência aí de 2020 e 2021, tivemos essa retomada bastante acentuada, tá certo? Fora isso, vocês podem observar que tem um dado bastante linear, bastante lateralizado aí, um dado bastante previsível em relação ao mercado, tá certo? Então, esse dado ele é bastante previsível, porque lá na ponta eu tenho o consumidor final, e o consumidor final gera dado também, gera volume de dados. Se eu tiver um aumento de dados no varejo, por exemplo, de consumo no varejo, se eu tiver um aumento de dados em relação à economia, uma melhora da economia, uma perspectiva de melhora da economia, naturalmente eu também tenho uma melhora em relação de como serão as encomendas, de quão melhores as encomendas a indústria vai vir, tá certo? Então, é um dado relativamente previsível, tecnicamente ele não gera muito impacto no mercado, mas é importante a gente acompanhar sempre, tá certo? Mas também esse dado ele acaba gerando alguns indicadores posteriores. Por quê? Se eu sei que a indústria está recebendo muitas encomendas, é muito provável que o meu dado de produção industrial seguinte venha positivo. Vocês concordam? Por quê? Se a indústria recebeu bastante pedidos nesse momento, ela vai precisar produzir bastante para poder entregar esses pedidos. Ou seja, se ela vai precisar produzir mais, o dado de indústria, de produção industrial pode vir melhor, tá certo? É muito provável que ele venha melhor, beleza? Agora, só para vocês terem uma ideia aqui de como esse dado ele
está linkado com outros dados. Aqui uma outra imagem do site Trading Economics, um site bastante legal que aborda vários indicadores econômicos também de uma maneira bastante interessante ali. Vocês podem observar ó, que tem encomendas de bens duráveis, pedidos de bens duráveis, encomendas de bens duráveis, encomendas da indústria, novas encomendas, estoques de empresas, estoque no atacado. Então tudo isso faz parte de um pacotão de dados relacionados à indústria. Tudo isso serve de monitoramento para eu ver como está a indústria norte-americana, se ela está numa tendência positiva ou numa tendência negativa, de melhora ou de piora sempre, tá certo? É mais um dado de curiosidade aí, tá certo, pessoal? Mas Luan, tudo bem, já sei o que é, sei como funciona, como que sai esse dado? Pessoal, no site do Invest, que é o site que a gente olha bastante, ou inclusive no site do Panorama Lattes, a gente tem esse dado aqui, ó. Vocês podem observar que eu até grifei em amarelo, que é como sai o dado. Vocês podem observar também que sai junto com outros dados. Por exemplo, encomendas da indústria, que está grifado, tem um retângulo amarelo aí, acima tem o pedidos de bens duráveis e abaixo tem outro dado de encomendas da indústria. Mas o que é importante para a gente é o que está grifado em amarelo. Eles saem no mesmo horário, por volta das 11 horas por enquanto, depois com o horário de verão muda, mas aí onde está grifado em amarelo é o dado mais relevante para a gente, tá certo? Pode observar que eu grifei em amarelo, mas também tem um quadradinho vermelho. Aí você tem 1,5 é o dado anterior, 0,3 é a expectativa do mercado em relação ao dado que vai sair e 0,4 é o dado que já saiu, o dado que eu estou tendo neste momento. Então, a expectativa era 0,3 e veio 0,4, quer dizer, veio acima, veio melhor que o esperado. Por isso está pintado em verdinho ali, é um dado positivo para a economia, especialmente para a economia norte-americana, e acaba levando toda a economia global como um todo, tá certo? É importante entender que quando eu tenho um dado de melhora em relação, por exemplo, a encomendas da indústria, um dado relacionado, por exemplo, à produção industrial, à PIB, a qualquer dado econômico americano que seja, eu tenho uma elevação das bolsas americanas, normalmente, e normalmente também eu tenho uma tranquilização em relação ao dólar, um dólar um pouco mais fraco quando eu tenho um dado que traz benefícios para a economia. Lembrando que isso não é regra, tudo vai depender de como está o cenário no momento, tudo vai depender de como o mercado está atuando naquele momento. Mas só para vocês terem uma ideia de como o dado sai, aqui é o site do Investing, tá? Então o dado sai dessa maneira, super tranquilo de interpretar, mas agora vindo para o que interessa, para o nosso operacional. Luan, esse dado ele impacta o mercado? Pessoal, na maior parte das vezes esse dado não gera movimentação no mercado. Por quê? Ele é um dado de monitoramento, de acompanhamento. Então eu vejo este dado, peraí, como é que estão as encomendas da indústria? Como é que estão os pedidos de bens industriais? Como é que está a produção industrial americana? A partir daí eu começo a traçar um cenário, então eu tenho que juntar vários elementos para poder tomar uma decisão, para poder ter um indicador mais assertivo. Tirar qualquer conclusão baseada só em encomendas da indústria não me parece da maneira mais segura. Esse dado é um dado simplesmente de acompanhamento ou de monitoramento. Então, normalmente ele não gera reflexo direto no mercado, é mais um dado de acompanhamento diário, tá certo? Então, normalmente a gente não vai conseguir tirar muito proveito dele, mas é importante saber que ele existe, é importante saber que ele aparece e que ele se soma a outros dados e com essa conjuntura, com esse cenário econômico, eu consigo ter alguma ideia de para onde está indo a economia americana, tá certo? Beleza, pessoal? Então, um dado super tranquilo, é mais um dado de acompanhamento, de curiosidade aí para vocês terem em mente e para enriquecer o vocabulário de mercado de vocês, tá certo? Grande abraço para vocês, até a próxima, valeu, tchau!